Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje, dia 29 de julho, é o meu aniversário. E eu decidi fazer um vídeo diferente aqui pro canal. Bom, vou iniciar um projeto. Hoje, dia 29, estou fazendo 28 anos. Então, obviamente, estou mais perto dos 30 anos. 30, a idade do sucesso. Então, eu decidi selecionar 30 livros para ler antes dos 30. São 2 anos que eu tenho aí pela frente para ler esses 30 livros que eu tenho na minha estante. Então eu vou selecionando os livros aqui e vamos conversar um pouquinho sobre eles brevemente, né? Eu decidi misturar clássico contemporâneo, história, não ficção, ficção, biografia, então tem uma misturada aí nesses 30 livros. Decidi não colocar séries de livros, como Harry Potter, como As Brumas de Avalon, são séries que eu quero ler, né, com o passar do tempo, talvez até os 30 ou depois dos 30, não sei. Então deixei as séries de lado por enquanto. Bom, vamos começar. Pretendo ler Os Miseráveis. E eu acredito que essa leitura vai acontecer antes dos 30, porque eu tô planejando uma leitura coletiva em janeiro de 2021. Por falar em clássico, mais um que eu tenho muita vontade de ler, também tem um contexto histórico magnífico, é O Vermelho e o Negro, do Stendhal. Essa minha edição aqui é da extinta Kozak Naif, ela é maravilhosa. E esse livro tem o apêndice de Tarsila do Amaral, então olha que leitura que será, né? Espetacular. Terceira escolha será um livro que eu tenho muita vontade de ler, eu só li a adaptação em inglês também, que é O Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, do Howard Pyle. Então esse livro aqui vai resgatar a história e as lendas que envolvem o Rei Arthur. Eu sou bem curiosa para ler esse livro, já assisti ao filme também, e eu acredito que vai ser um pontapé inicial aí para embarcar na leitura das Brumas de Avalon em seguida. O quarto livro escolhido foi As Relações Perigosas, do Chardellot de Laclos. Eu tenho vontade de ler esse livro desde que eu assisti a série da Globo, chamada As Ligações Perigosas. O livro serviu de inspiração para a série. É um livro ambientado no século XVIII, com muitas intrigas, traições, enfim, é uma treta danada. Pretendo também, ao longo desses anos, ler outro livro do Charles Dickens, e eu escolhi Oliver Twist. Eu até já comecei a leitura aqui da introdução, né, dos textos de apoio. Essa minha edição tem tradução do Machado de Assis. Para quem não sabe, Machado de Assis, antes de ser escritor, ele foi tradutor, assim como grandes nomes da nossa literatura, antes de escreverem, de publicarem, né, não de escreverem, antes de publicarem, eles foram tradutores. Do Charles Dickens eu só li um conto de Natal ou um cântico de Natal e eu gostei muito, então aqui será mais uma aventura com Charles Dickens. Pretendo também ler mais um livro do Walter Hugo Mãe. Eu já li O Paraíso São os Outros, foi meu primeiro contato com ele, bem breve, né, já que é um livro bem curtinho, mas já deu para sentir quão poética é a escrita do Walter Hugo Mãe. E eu tenho aqui o Homens Imprudentemente Poéticos, que eu também pretendo ler. Walter Hugo Mãe é um escritor contemporâneo de língua portuguesa, ele é português, e tá aqui então uma ótima escolha, eu acredito, para ler nesse período. Por falar em literatura portuguesa, eu também quero conhecer a escrita da Lídia Jorge, que é um grande nome da literatura portuguesa. Eu conheci ela na faculdade, né? Conheci um pouco das obras dela na faculdade. A minha professora de literatura portuguesa é fã. E eu tenho esse livro, Combateremos a Sombra, que ganhou o prêmio Charles Bisset. Acredito que vai ser bem interessante também. Você já leu alguma coisa da Lídia Jorge? Deixa aqui nos comentários. Bom, próximo livro escolhido para ler será O Outro Pé da Sereia, do Mia Couto. Uma ótima oportunidade de ler mais Mia Couto. Também literatura de língua portuguesa, mas dessa vez com Mia Couto, que é um autor moçambicano contemporâneo. E também escolhi conhecer mais sobre a escrita do Pepe Tela. E eu tenho esse livro aqui, Açul, o Sombreiro, que é um romance. Eu comprei esse livro bem baratinho numa feira do livro. Outro livro que eu quero muito ler é O Folhas de Relva, do Walt Whitman. Estudei o Walt Whitman na faculdade também, e uma referência incrível que eu tenho do Whitman é do filme Sociedade dos Poetas Mortos. Quem ainda não assistiu, assista, vale super a pena. Conta a história de um professor de literatura que motiva seus alunos a gostarem de literatura. Eu super me identifico com esse filme. Então, Folhas de Relva é um livro de poesia que eu quero muito ler. Talvez não demore tanto assim, mas eu já tenho ele aqui para fazer a leitura. 11ª escolha.
Quem me acompanha aqui sabe que eu sou fã de Sor Juana Inés de la Cruz, poetisa mexicana. E tem um livro nacional que é inspirado em um dos seus maiores trabalhos, que é Traduzindo o Primeiro Sonho. E esse livro é o Com Armas Sonolentas, da Carola Saavedra. Eu confesso que eu tenho muita curiosidade de ler esse livro, mas eu quero me dedicar muito a ele, porque eu sei que provavelmente ele vai me impactar bastante, justamente por fazer referência a essa obra tão importante de Sor Juana Inés de la Cruz. Bom, nesse período eu preciso ler mais Lispector, ler mais Clarice Lispector. E eu escolhi então Perto do Coração Selvagem, nessa edição da Folha de São Paulo. Da Clarice Lispector eu já li A Via Crucis do Corpo, que eu gostei demais. A Paixão Segundo GH também quero ler, mas eu não tenho o livro e eu quero ler na edição física, então preciso adquirir, mas não vou colocar ele nessa lista. Eu vou colocar o que eu já tenho, que é esse daqui. E é claro que não pode ficar de fora a grande Lígia Fagundes Telles, com O Verão no Aquário. Quero muito ler outro livro da Lígia Fagundes Telles, então escolhi esse daqui também, que eu ganhei de uma professora da faculdade, então acredito que eu vou gostar bastante. Continuando a falar de escritoras brasileiras, eu escolhi Nélida Pinhon com o livro Uma Furtiva Lágrima, que eu ganhei de uma inscrita aqui do canal. E eu tenho muita vontade de conhecer mais da escrita da Nélida Pinhon, que é referência na nossa literatura também, então acredito que vai ser uma boa escolha. Para esse projeto também está, obviamente, os livros do Clube de Leitura Clássicos da Literatura Nacional, que foi o clube de leitura que eu criei para lermos juntos e debatermos clássicos da nossa literatura. E em agosto agora nós vamos ler O Capitães da Areia, do Jorge Amado, que é um livro que eu quero ler há muito tempo já. E agora com o grupo eu tenho com quem discutir, com quem conversar, então também está na lista aí para ler antes dos 30. E esse provavelmente será o primeiro da lista que eu irei ler. Também quero ler Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Esse livro aqui eu já iniciei a leitura algumas vezes, mas é um livro que precisa de muita dedicação da minha parte, justamente pelo contexto histórico, social que ele carrega. Também será leitura para o clube de leitura e também não demorarei para ler. Mais um clássico da nossa literatura que eu quero muito ler e que também leremos no clube de leitura é Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, um livro que também carrega um contexto histórico e social importantíssimo e que também será lido esse ano. Antes de continuar, já que eu mencionei o clube de leitura, eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você tenha interesse em participar do clube. E também deixarei na descrição os links para todos os livros que eu mencionei aqui. Caso vocês tenham interesse em adquirir algum deles para ler comigo, para me acompanhar ou no clube de leitura ou pela leitura no Instagram, vou deixar os links para as compras na Amazon aqui na descrição. Comprando através desse link, você estará ajudando o Aventuras na Leitura sem pagar nada mais por isso. Tem O Senhor de um Calhamaço, nacional também, de literatura nacional, que eu tenho muita vontade de ler há muito tempo. Tem uma série da Globo chamada Amores Roubados. Tem como atores Cauã Raymond, Isis Valverde, Patrícia Pilar e outros também. Jesuíta Barbosa, também, que é um ator que eu gosto bastante. E essa série foi inspirada nesse livro aqui, A Emparedada da Rua Nova, do Carneiro Vilela. É literatura pernambucana e eu adquiri esse livro assim que terminou a série, porque eu gostei muito da série. Aliás, eu gosto muito de séries nacionais que são inspiradas em livros. Eu sempre procuro adquirir o livro, fazer a leitura, se eu gostar da série. Eu já comecei a leitura desse livro umas 2 vezes, mas me lembra um pouco 100 Anos de Solidão, o porquê que eu não consigo avançar na leitura. Número de personagens. É um número imenso de personagens, onde eu tenho que anotar, registrar, para não me perder. Então, preciso de dedicação também para essa leitura. Mas antes dos 30 eu quero muito ler esse livro, eu tenho certeza que eu vou gostar bastante e vou lembrar muito da série. Bom, pretendo também ler mais Machado de Assis e por isso eu selecionei Memorial de Aires. Eu ainda não li esse livro, eu tenho nessa edição que eu ganhei de um amigo, de um grande amigo. Ganhei esse e um outro livro que é de contos ou crônicas, não me recordo agora, mas para essa lista eu separei esse daqui. Você já leu o Memorial de Aires? Deixa aqui nos comentários se é bom, o que você achou. Obviamente não pode faltar o meu querido Lima Barreto, meu escritor nacional favorito. Nossa, não é Machado de Assis? Não é Machado de Assis, é Lima Barreto. Tanto que eu coloquei uma releitura no nosso clube de leitura. Eu vou reler O Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Então eu quero muito reler, porque foi um livro que eu li na escola. Foi onde eu me apaixonei, me encantei por Lima Barreto. Recebi 2 livros já de professores, de professoras da UERJ
e acho que da UFMG, não me recordo agora, sobre estudos de Lima Barreto. Então eu quero ler mais de Lima Barreto para poder me aprofundar mais nos estudos sobre suas obras. Bom, eu já li também Clara dos Anjos, Cemitério dos Vivos, um outro livro que é Diários Íntimos, que eu super recomendo a leitura. Tem resenha aqui no canal também, vou ver se eu deixo nos cards pra vocês. Mas eu quero muito ler o primeiro livro publicado por Lima Barreto, que foi o Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Acredito que eu vou gostar bastante, eu tenho uma coleção dos livros do Lima Barreto que eu ganhei também. Gente, muitos livros que eu tenho na minha estante foram doações ou foram aquisições em sebos. Eu sou uma ratinha de sebo, eu amo Feira do Livro. Eu já comentei isso aqui, que eu tenho amigos que acham incrível como que eu tenho um olhar assim para captar livros importantes e interessantes em sebos. Então, esse livro aqui fazia parte de uma coleção de um grande amigo também que me doou toda a sua coleção e eu guardo com muito carinho aqui. Todos os livros que eu li do Lima Barreto também foram nessas edições. E essa daqui é mais uma delas, eu acho linda. Bom, a próxima escolha é um livro que eu também tive a oportunidade de conhecer na Faculdade de Letras. Na época não tinha tradução, ou tinha tradução e a gente não encontrava mais, enfim. Não tinha disponível um livro da Toni Morrison muito conhecido, que é O Olho Mais Azul. E esse livro aqui eu quero muito ler também, acredito que esse ano ainda eu faça essa leitura, mas é um livro que eu quero ler antes dos 30 com certeza. Bom, outro livro também que eu tenho nas edições da Tag, que eu quero muito ler, que também é muito conhecido, muito comentado, é O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. É literatura italiana e eu li até hoje, acho que eu conto nos dedos, literatura italiana que eu já li. E é um tipo de literatura que eu quero me sentir mais próxima, então acho que vai ser bem bacana ler O Deserto dos Tártaros. Das edições da Tag eu quero muito ler, é um livro da Maya Angelou. E eu tenho aqui Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, que também foi muito bem comentado, né? Eu acompanhei os comentários quando saiu essa edição da Tag e o pessoal gostou muito. Eu não consigo acompanhar as leituras da Tag, por isso que eu acabei cancelando a minha assinatura, mas eu também quero muito ler esse livro. Próximo livro que eu quero ler para esse projeto, na verdade, vai ser uma conclusão de leitura, são as poesias da Gabriela Mistral, escritora chilena, e eu tenho esse livro de poesia Ternura que eu trouxe da minha viagem do Chile. Comecei a ler algumas poesias e eu quero concluir em breve também. Como eu disse, eu não gosto de ler poesias de uma vez só, né, livros de poesias de uma vez só, gosto de ler aos poucos, então tá aqui Ternura para ser concluído também nesse projeto. Bom, 25º livro que eu pretendo ler durante esses 2 anos. São das irmãs Brontë. Então, 25º, Jane Eyre, que todo mundo fala bem e eu tenho essa edição em inglês, mas eu quero adquirir uma edição em português também para ler junto. E próximo livro será O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, que também só ouço comentários positivos sobre esse livro. Eu acredito que eu vou gostar bastante. Bom, também quero muito me aventurar na leitura de um clássico da literatura mundial, que é E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. Tenho essa edição também que eu adquiri num sebo. Tá um pouco amarelada? Talvez. Mas eu gosto muito de livros assim. Eu acho que dizem muito sobre os leitores antigos, dizem muito sobre a história, sobre as edições. Eu não sei, eu gosto muito de livros antigos. Então, E o Vento Levou está nesse projeto também. A próxima leitura que eu quero muito fazer também é o Mulheres que Correm com os Lobos, Mitos e Histórias do Arquétipo da Mulher Selvagem, da Clarissa Píncula Estes. É um livro que eu já tenho aqui também há um tempinho, também adquirido numa feira do livro, num sebo. É um livro que vai falar sobre a mulher, sobre a figura da mulher na sociedade. E eu quero muito também ler esse livro, acredito que vai ser uma leitura muito proveitosa. Eu falei que eu não vou botar nenhuma série nessa lista, mas eu vou colocar o livro que vai concluir uma série, que eu também pretendo ler agora em 2020. Eu tô adiando muito, inclusive, essa leitura, que é O Labirinto dos Espíritos, do Carlos Ruiz Zafón, que é o último livro da série do Cemitério dos Livros Esquecidos. Essa série que eu gosto tanto e eu acredito que eu vou gostar bastante. Não li esse livro ainda por inúmeros motivos. É essa edição que tem letras minúsculas. Olha isso. Eu sou míope. Como fica? Tenho miopia e astigmatismo. Como fica? Pois é. Então, eu tô pensando em esperar uma promoção muito bacana na Amazon do e-book desse livro para adquirir também. Então, eu vou, se eu conseguir adquirir uma promoção bacana, eu vou ler no físico e vou ler no e-book. Que aí aproveita e descansa um pouco a vista, né?
E por fim, escolhi uma biografia que também está na meta para esse ano. Vamos ver se eu vou conseguir ler. Que é Maria Antonieta. Essa biografia aqui é muito bem comentada. Inclusive a Érica lá no Instagram, Érica Lendo, ela comentou muito bem sobre essa biografia da Maria Antonieta. É uma figura que eu gosto muito de estudar. É um período, na verdade, que eu gosto muito de estudar da história. Então acredito que vai ser uma leitura bem proveitosa também. Não é um livro tão grande assim, mas vai ser bem interessante a leitura com certeza. Eu acho que eu encerrei os 30 livros. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de me acompanhar nas redes sociais. A gente se vê na próxima. Até lá. Tchau, tchau.